Olá, eu sou o Diego e esse vídeo é sobre bruxaria. O filme A Bruxa é um filme que dividiu os fãs de terror entre os que amaram o filme e os que odiaram. Eu pertenço ao grupo dos que amaram e defendo o filme com todas as minhas forças. Primeiramente, temos que ter em mente que o filme aborda o tema bruxaria como as pessoas viam na época em que o filme se passa, 1630. E ele se passa em um lugar da região da Nova Inglaterra, um pouco antes da caça às bruxas de Salem. Entre os anos 1100 e 1750, o povo cristão da Europa desenvolveu um grande temor com respeito aos homens e mulheres que estavam voltados às práticas de rituais pagãos e práticas que eram consideradas não cristãs. Naquele tempo, tudo, e absolutamente tudo, deveria ser voltado exclusivamente para a igreja. Esse mesmo medo começou a partir de 1500 nas colônias em regiões das Américas, como a colônia que vemos no início do filme. Sendo assim, a última fala do filme, onde vemos a personagem Thomasin ter aquele diálogo com o diabo em forma de bode, o Black Phillip, revela uma grande noção de bruxaria, junto com um desejo, uma força incontrolável da natureza. Claro que para a população puritana do século XVII, não havia outra explicação que não o sobrenatural. A igreja via qualquer tradição folclórica, discussões sobre a natureza do mal e práticas de certos cultos como uma adoração ao diabo, o que resultou em grande quantidade de perseguição, julgamento e morte de milhares de pessoas. Nas histórias de bruxaria do Velho Mundo e das colônias americanas do século XVIII, são atribuídos alguns poderes a tais praticantes de bruxaria e também do diabo, como vemos a personagem dizer para sua irmã que ela fez um pacto, assinando o livro do diabo e com isso pode enfeitiçar as pessoas, ou simplesmente fazer qualquer homem sumir. Acreditava-se que as bruxas eram capazes de ir muito além da capacidade humana e persuadir as pessoas a cometerem atos ilícitos, além de voarem à noite em pedaços de madeira, causar doenças e até a morte das pessoas, manipular movimentos involuntários do corpo de alguém e mudanças bruscas na personalidade, arruinar plantações causando a perda de alimentos e a fome, oferecer seus corpos ou de outras pessoas à possessão demoníaca e várias outras perversidades. O diretor do filme, Robert Eggers, fez uma busca por essas histórias de bruxaria que ocorreram com os cristãos puritanos da Nova Inglaterra antes de escrever o roteiro do filme. Histórias que estão sempre se repetindo de geração em geração, contadas em peças de teatro, narrativas, festividades, entre outros eventos. Eggers partiu do princípio dos primeiros povos puritanos dos Estados Unidos, colocou um tom sombrio e criou a história como uma espécie de catástrofe da fé religiosa. A narrativa está muito ligada à tradição literária chamada de American Gothic, que foi a primeira corrente de horror literário nas Américas. O autor Jeffrey Weinstock resume a literatura gótica em 4 categorias. São elas: religião, que no tempo era o poder superior, porém com ênfase no mistério e no ceticismo. A alteridade, ou seja, a qualidade do que é outro ou do que é diferente, como raça e gênero. As outras 2 categorias são irracionalidade e geografia. Então, as narrativas se baseavam praticamente nisso, como as maldades das antigas linhagens de famílias, o poder controlador e mau da igreja, o medo de maldições, casas e comunidades assombradas ou indivíduos que estavam, por algum motivo, separados de suas comunidades originais. No ano de 1798, foi publicado um romance que é considerado o primeiro da literatura gótica, do escritor Charles Brooksden Brown. O livro se chama Wieland or The Transformation, An American Tale. Conta a história real de um agricultor, filho de um missionário que assassinou sua esposa e filhos após ouvir vozes celestiais que o mandaram realizar o massacre. O romance serviu como inspiração para outras obras literárias importantes, como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e também serviu como inspiração para Robert Eggers ter sua ideia original para seu primeiro longa-metragem, além de documentos históricos daquela época e transcrições de depoimentos do século XVII, e também pesquisas em museus, livros e artes. Ele também recorreu aos contos de fadas tradicionais, como os contos dos irmãos Grimm,
Inclusive, o primeiro filme do diretor, um curta-metragem de 2007, foi uma adaptação do conto João e Maria, que não se trata de grandes castelos, príncipes e princesas, mas sim de uma família pobre camponesa, que mostra duas forças femininas no espaço de uma floresta, uma velha bruxa e a mãe das crianças. Podemos traçar aqui um paralelo entre o conto João e Maria e o filme A Bruxa. Primeiro, ambas as histórias se passam no espaço de uma floresta, e temos a presença de duas forças femininas que se opõem. No filme é a personagem Thomasin e a bruxa que vive na floresta. Em João e Maria, quando a mãe percebe que não tem condições de alimentar mais os filhos, ela convence o pai a levá-los até a floresta e abandoná-los. E as crianças ouvem eles discutindo sobre isso e bolam um plano. No filme A Bruxa, acontece algo parecido. Também há uma conversa entre os pais sobre levar a filha mais velha para servir em outra família, em troca de alimento. Thomasin e seus irmãos estão ouvindo a conversa e também bolam um plano para que isso não seja necessário e saem caçar alimento. Então o diretor usou todo esse conhecimento para criar o cenário e o plano de fundo de sua história. Robert Eggers também tinha um fascínio pela figura da bruxa desde sua infância. Através de sua pesquisa, o diretor entendeu que todo o medo que os puritanos sentiam em relação à bruxaria e aos rituais pagãos estão ligados ao desejo feminino e à libertação de mulheres severamente reprimidas. E é isso que vemos no filme. A personagem Thomasin vai criando sua independência de forma gradual junto com a natureza e a floresta que a cercam, com a decadência da figura do pai, que não apenas fez com que fossem expulsos da colônia, como também a incapacidade para com os serviços considerados masculinos, e todo o seu fracasso, além de jogar a culpa nela de tudo de errado que ele faz. Vemos também que sua mãe e os irmãos estão sempre incriminando a garota sem ela ter feito nada. Acredito que tudo isso ajuda Thomasin a tomar a escolha da liberdade. No final do filme, quando Black Phillip oferece para ela essa liberdade, a possibilidade de conhecer o mundo, de sentir o gosto da manteiga e vestir um vestido bonito, coisas que se referem a uma alimentação prazerosa e a se vestir como ela quiser, ter uma vida fora da pobreza, coisas que sempre foram vetadas em sua vida, Thomasin aceita isso sem hesitar. Ao contrário de sua família, ela abraça o pecado para viver uma vida deliciosamente.